Bom dia a todos, queridos aqui presentes, encarnados, e os irmãos desencarnados também, que com certeza nos acompanham em busca de entendimento, de consolo, de carinho, e vão receber, não só esses irmãos desencarnados, mas todos nós, todo aquele afeto que a irmã coloca à nossa disposição. Então, que estejamos muito receptivos para receber todas as bênçãos que essa casa nos doa, mas que depende muito de nós essa recepção. Eu fico até emocionada, que a casa da irmã Maria Angélica é de uma energia positiva, de fluidos maravilhosos, que realmente, quando a gente chega, até a rinite alérgica melhora. Então, queridos, o tema que nós vamos refletir hoje está nos evangelhos de Mateus e Lucas, quando eles narram um momento em que alguém pergunta a Jesus: Senhor, são poucos os que se salvam? E o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 18, coloca como reflexão para nós essa passagem. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Foi a resposta de Jesus àquela pergunta. E esse tema vai se desdobrar em diversos ensinamentos do Mestre. O que me coube hoje, para refletirmos juntos, é... não tem mais lá. Pelas obras é que se conhece o cristão. Então, um desdobramento daquela questão colocada para Jesus: Mestre, são poucos os que se salvam? E nesse desdobramento, nós vamos primeiro, como eu acho importante, vocês também, a gente refletir sobre o que é salvação. São poucos os que se salvam? Então, para muitas religiões, basta aceitar Jesus que já está salvo. Então, para esses segmentos religiosos que acreditam que basta aceitar Jesus, que fatalmente estará salvo, nós temos que fazer um questionamento. E as obras? Será que o justo se salva apenas pela fé? Aceitou Jesus, tem fé, já está salvo? Então, nós percebemos que na nossa convivência, no dia a dia mesmo, há pessoas que se dizem absolutamente ateus. Não têm fé nenhuma, acham que Deus é superstição, que Deus é uma bobagem, e principalmente aqueles intelectuais, né, que acham que seria descer do seu pedestal intelectual, acreditar num ser superior, inclusive, a ele próprio, né? Então, mas, apesar de se dizerem ateus, não terem fé, praticam boas obras. Já viram? Às vezes o sujeito é ateu, mas é um bom pai de família, né? É correto, até ajuda lá um familiar que está precisando e tal. Então, ele faz boas obras, embora não tenha fé. Então, será que só a fé é suficiente? Ou só as boas obras sem fé também é suficiente para a salvação, que a gente vai conversar sobre isso? Muitos dos que se dizem homens, pessoas de fé, e a história mostra isso através dos tempos, na realidade, a sua fé é uma fé torta, preconceituosa e até prejudicial. Um sujeito que diz que tem fé e persegue aqueles que não têm a mesma fé que ele acha que é certa, é mais prejudicial
para a coletividade do que um ateu, que fica lá na dele e não atrapalha ninguém. Gente, eu não estou aqui pregando o ateísmo, não, pelo amor de Deus, hein? Eu só estou querendo colocar como esses conceitos que, às vezes, a gente traz tão enraizados, na realidade, não são conceitos, não são conceituações, e sim são pré-conceitos. São colocados na nossa cabeça e a gente passa a vida repetindo que quem é ateu não vale nada, que quem é ateu não vai se salvar. Muita calma nessa hora, né? E o exemplo que a gente pode dar da fé mal conduzida, a Inquisição, que todo mundo já ouviu falar, né? Que durante a Idade Média e na Idade Moderna também, aqueles cristãos que achavam que eram os donos da verdade, donos de Deus, condenavam à fogueira, né, pessoas que tinham uma outra forma de entender Deus. Então, judeus, muçulmanos, aqueles que não fossem cristãos, eram fatalmente condenados pelo tribunal da Santa Inquisição a morrer na fogueira. As cruzadas, né, um movimento de cristãos europeus que iam para o Oriente matar muçulmano, os infiéis muçulmanos. Em contrapartida, os muçulmanos matavam os infiéis cristãos em nome da fé, achando que eles, agindo dessa forma, seriam salvos. E há também segmentos que dizem, às vezes até colocam placas, andou uma época aí que estava em moda, você via nos sinais, só Jesus salva. Será? Gandhi, o Mahatma Gandhi, né? Mahatma quer dizer grande alma, Gandhi todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, não era cristão, ele era hinduísta. No entanto, acho que poucos cristãos conduziram a sua vida de forma tão crística quanto o Mahatma Gandhi, que pregou o pacifismo, libertou a Índia do domínio inglês sem violência. Então, ele não era cristão, mas as suas obras e a sua fé em Deus e na humanidade não precisava de rótulos. Tradicionalmente, essa questão de salvação diz respeito a que, depois da morte física, a alma vá para um lugar definido, um lugar físico, que pode ser o paraíso, o céu, para aqueles que conseguiram, né, ser dignos de que Deus o salve. E aqueles que não foram dignos da salvação vão também para um lugar chamado inferno. Eu sempre tive medo que me pelava, quando era criança, de ir para o inferno, porque eu tenho formação católica. Então, o sacerdote que fazia lá o catecismo, ele era o primeiro que eu já fui pequena um dia, agora eu sou grandona, mas eu era pequenininha. Tinha um medo que me pelava, porque o homem era enorme. Ele era do sul, falava alto, e apontava assim para a gente. Eu já saía dali na certeza de que o diabo estava me esperando na porta. Era sair da igreja e estava lá. Então, a gente cria essas situações mentais que nos acompanham por várias e várias reencarnações, até que você amadurece e tem a possibilidade de se libertar desse tipo de pensamento estreito, não é? Que a gente começa a querer respostas que as religiões tradicionais, com todo respeito, mas que para nós que se já estamos aqui, é sinal que não satisfizeram mais, né? E a gente começa, puxa, mas será que para eu ir para o céu eu preciso de um intermediário? Eu preciso que um sacerdote, que muitas vezes é pior do que a gente, me conceda o perdão dos pecados? Ou, se ele não conceder o perdão
eu vou para o inferno? Então, o Espiritismo começa a fazer um diferencial, já começando por aí. Primeiro, que o Espiritismo não delega a ninguém a possibilidade de ser salvo ou não. É responsabilidade nossa. E o Espiritismo chama sempre muita atenção nossa a respeito da nossa liberdade de escolha. É o livre-arbítrio. Arbitrar é julgar, é escolher, né? Tem o árbitro de futebol. Então, você é livre para julgar atitudes, atos, pensamentos que você pode ter. Então, Deus é tão generoso conosco, confia tanto em nós, que sabe que vai demorar, mas que nós vamos aceitar a realidade espiritual, aceitar que somos seus filhos e vamos escolher o certo. Então, somos nós que nos salvamos. Salvamos de quê? Do inferno? Será que o inferno é aquele lugar que eu tinha medo que me pelava, de fogo, com o diabo? Todos nós, quando temos mais maturidade física, intelectual e, principalmente, maturidade espiritual, não podemos mais aceitar um Deus cruel, um Deus que condena seus filhos a torturas horrorosas e pela eternidade. Aí é que eu acho, desculpe a expressão, que o bicho pega. Eu sou ansiosa. Se falar para mim que alguma coisa é eterna, eu já me destrambelho toda. Porque como é que não vai acabar? Inferno não acaba. Você sofre, 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 sofre. Não tem possibilidade de resgate, de arrependimento. Caiu lá, está frito. Está frito não, está queimado mesmo, está assado lá, né? Pela eternidade. Então, isso é um negócio horroroso. Concepção puramente humana, manipulado pela igreja como instituição, não pessoas, mas como uma instituição que usava o terror como meio de manipular aquelas pessoas que iam nessa história toda, né? Então, o Espiritismo tem um primeiro diferencial que eu já citei. Não terceiriza a salvação. Discute o que é salvar-se. Segundo, desconstrói a ideia de paraíso ou inferno como lugares físicos. Aí, poxa, legal, não tem mais inferno, os desavisados podem achar que agora tudo bem, não tem inferno, vou me esbaldar, porque eu não vou, né? Vamos fazer tudo errado, tudo legal, não tem mais inferno. Tem. Não vamos cair nessa de que, pelo fato de não ter um fogo físico, um diabinho espetando, não existe inferno. Existe, sim, um inferno consciencial. O maior juiz que nós vamos ter após o desencarne vai ser a nossa própria consciência. E é um juiz muito mais severo do que os juízes da terra ou aquele Jesus juiz pintado por Cristo juiz, né? Pintado por Michelangelo. Somos nós. Olha a responsabilidade que o Espiritismo dá a cada um de nós. É você, sou eu, que tenho que saber qual é o estado de consciência com o qual eu quero desencarnar. Chegou, meu amigo, do outro lado não tem névoa, não tem espelho quebrado, é luz focando os seus atos, a sua vida, como você pensou, agiu quando estava encarnado. E aí é que, com esse juízo, você vai, pelas suas escolhas, ir para o céu ou para o inferno. De uma consciência pesada, angustiada, que às vezes leva 1000 anos. Tem um livro, Eustáquio, 15 séculos da trajetória de um espírito,
que ele ficava atormentado, pedia para voltar, para reencarnar, vinha, fazia tudo de novo, voltava para lá. Mas o fato de poder ter a possibilidade de resgatar as culpas já é, sabe, a grande misericórdia de Deus. Porque nós, para os nossos filhos da terra, a gente não bota o sujeito pequenininho lá, de castigo, e diz para ele que vai ser eterno, vai ficar lá virado para a parede. Aliás, hoje, se fizer isso, ainda vem o conselho tutelar e dá uma atrapalhada danada. Mas a gente não, mesmo aqueles pais, né, antigos, muito severos, não puniam seus filhos para o resto da semana, para o resto do mês, para o resto do ano, virado para a parede, ajoelhado no milho. Como é que Deus, que é a suprema bondade, faria isso conosco? Então, céu, né, o paraíso, é a consciência tranquila de que fez o melhor que pôde. Nem todos nós, eu pelo menos, tenho certeza que não sou, vocês acredito que devem estar bem melhores, mas nenhum de nós ainda consegue ser um espírito crístico. Pelo contrário, nós somos espíritos, sem S, críticos. Né? Quem é crítico não é crístico. Né? Que a gente está sempre focando na crítica, que, em geral, diz assim, é uma crítica construtiva. Tá, eu nunca vi ninguém dizer, olha, eu vou fazer uma crítica destrutiva. Não, né? Sempre vem com aquela conversa fiada que é construtiva, nem sempre. Porque, muitas vezes, o fato de ser tão crítico significa falta de tolerância, de benevolência, de indulgência, o famoso BIP espírita, né? Que nos leva a ser mais tolerante mesmo, né? Com os nossos irmãos, sabendo que nós podemos fazer aquilo e, mais ainda, para o bem ou para o não muito bem. Então, a salvação não se refere a um lugar, não vou ser salvo, que eu vou para o céu, mas pelo seu estado de espírito, quando desencarna, estando com a consciência tranquila ou cheio de dor e de aflição. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, disse que, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Se eu não tivesse amor, diz Paulo. Aí o Espiritismo nos desdobra essa ideia de Paulo em relação ao amor, mostrando que este amor a que Paulo se refere é a caridade. Por isso que uma das máximas do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Olha o conceito de salvação. Então, para eu ter a consciência tranquila, saber que eu cheguei na pátria espiritual, sabendo que eu fiz o melhor que pude, só através da caridade. E o amor com isso? Caridade é o amor atuante, é o amor em ação. Porque o amor apenas contemplativo, ficar lá isolado, estou amando, estou mandando amor para o universo, ótimo, manda mesmo, mas levanta também e vai atuar. Vai ali na frente, eu nem vi se hoje ainda tem, mas foi passada aqui a quantidade de copinhos que nós, no SEMA, utilizamos e descartamos na natureza. Quando o SEMA toma essa atitude de evitar os copinhos, que a gente, no início, ainda torce o nariz e tal, por comodismo, porque a gente esquece de trazer a aguinha, que não vai... O SEMA está se colocando numa posição de caridade com a nossa casa, que é o planeta Terra. Ali na frente tinha um banner com a quantidade de sopas, de cobertores, de cestas básicas que a casa oferece aos irmãos carentes. Isso é amor em ação. Não é o amor passivo, de ficar só fazendo prece, só rezando, que é básico, é fundamental, mas
vamos além desse amor estático, desse amor contemplativo e nos tornarmos agentes atuantes da caridade, do verdadeiro amor. Então, outra coisa que a gente escuta direto por aí, Jesus veio para nos salvar. O sacrifício de Jesus na cruz nos salvou. O sangue de Jesus... Fala em sangue, coisa horrorosa. O sangue de Jesus é que salva. Jesus realmente veio para assumir os nossos pecados? E aí a gente continua terceirizando? O sacerdote perdoa, Jesus já salvou, pô, legal, estou livre. Aí, não é bem assim, não. Não embarquem nessa canoa, porque é canoa furada, né? Então, Jesus nos salva, veio e nos salvou. Não. Jesus veio nos ensinar o caminho para a salvação. A ação é sempre nossa. Jesus, o tempo todo, frisou isso. Ele, na passagem de Lázaro, né? Ele não entrou lá no túmulo de Lázaro para levantar o Lázaro. Ele ficou do lado de fora. Lázaro, sai. Lázaro, vem para fora. A ação foi de Lázaro. Quando ele encontrou os leprosos, cura, né? Depois, vai mostrar-te aos sacerdotes e dizer que estás limpo. A ação, ele não agarrou o leproso e levou lá. Então, a ação é nossa. Para o paralítico, levanta-te, anda, pega a tua cama e vai lá se mostrar no templo. Então, sempre exigindo que nós atuemos em favor de nós mesmos. Nós somos capazes, porque senão a gente se acomoda. O sacerdote perdoa, Jesus salva, pô, não preciso fazer nada, fico quieta aqui. Não, mas eu já rezo, ótimo, mas não faço nada. Tá? Então, é ação, é atuação o tempo inteiro, né? E quando nós descobrimos que nós já podemos sempre fazer melhor, isso é uma descoberta sensacional, porque nos estimula a despertar as forças que nós já temos dentro de nós. Porque nós temos o DNA de Deus, gente. Nós somos filhos de Deus. Se nós temos o DNA dos nossos pais da terra, imagina como se todos nós somos filhos de Deus, temos esse DNA. DNA, Deus nos ama, né? E esse amor, como a companheira citou aqui, esse amor existe dentro de nós porque Deus é amor. Filhos de Deus têm que ter amor. Pode estar sufocado, abafado. Jesus disse que brilha a vossa luz. A luz já está lá, a luz brilha. Agora, a gente tem que limpar a lâmpada, né, para deixar que essa luz brilhe. Então, Jesus vai, na realidade, ser o agente que transforma a nossa vida, porque foi a coisa sendo feita em etapas até chegarmos a essa compreensão que a doutrina espírita trouxe. O Deus de Moisés nos trouxe a lei de Deus através dos 10 mandamentos. Jesus vai ir além quando ele disse que o Deus de Moisés era um Deus de temor. E ele veio nos mostrar um Deus de amor, né? Então, a verdade, a graça divina, e não apenas a condenação, nos veio por Jesus. Então, o trecho do Evangelho que realmente coube comentar hoje é o seguinte: pelas suas obras é que se conhece o cristão. E é uma mensagem ditada pelo Espírito Simeão em Bordeaux, em 1863. E Simeão vai comparar os cristãos a uma árvore e vai repetir a frase de Jesus, que disse que pelos frutos é que se conhece a árvore, porque uma árvore boa não pode dar maus frutos, uma árvore má não pode dar bons frutos.
Então, é interessante essa ideia de árvore, né? É muito presente nos ensinamentos, né, cristãos e até judaicos, muçulmanos, sempre a ideia da árvore da vida, né? Na Gênesis, no Velho Testamento, está lá, né? Adão e Eva, que a gente sabe que representam toda a humanidade e não um casal específico, né? E Deus disse a eles que podiam usar todas as árvores e os frutos do paraíso, menos a árvore do bem e do mal. O bem e o mal, aí, no caso, significa o quê? O livre-arbítrio. Então, o que significa isso? Enquanto não houver maturidade espiritual, não saberemos usar o nosso livre-arbítrio. Aqueles seres, nas primeiras reencarnações, ainda naquele processo, né, de desenvolvimento do princípio espiritual, não eram aptos, não estavam ainda capazes de discernir. Então, nós agora já sabemos, já podemos discernir, saber o que é bem, o que é mal, o que é certo, o que é errado, e escolher. Como disse Jesus, melhor escolher a porta estreita, porque a porta larga é fácil, é o caminho fácil, mas nos leva à perdição. Perdição, perdeu o quê? A oportunidade de uma reencarnação, porque escolheu tudo errado. Então, gente, os ensinamentos... E é fácil. A gente só está lá, a receitinha está lá. Amar a Deus, amar o próximo. Tá. É fácil. Receita de bolo. Tem, sim, o Evangelho é uma receita. Aí o confeiteiro erra na dose e estraga o bolo, porque não seguiu a receita, né? Então, pelas árvores, pelos frutos se conhece a árvore. Muito bem. E o cristianismo é uma boa árvore? Será que o cristianismo dá bons frutos? Que frutos o cristianismo deu? Que frutos o Cristo trouxe para nós dessa árvore chamada cristianismo? Primeiro, trocou o Deus do temor pelo Deus do amor. É um fruto muito mais doce, muito mais saboroso do que o fruto que leva ao medo da divindade e exigindo aí uma série de sacrifícios para aplacar a ira de Deus. Deus não tem ira, né? Aliás, Deus, gente, é a suprema bondade, é a suprema paciência. Porque, olha, né, olhar para a gente e dizer, meu, caramba, esses caras de novo. Aí vai lá, reencarna outra vez, aí vem a gente, faz tudo. Aí Deus, na sua paciência, no seu amor, vai de novo, meu filho, que um dia você acerta. Que paciência, que bondade. Não, a gente não consegue nem imaginar isso. Então, o cristianismo trouxe uma mensagem de paz. Amai-vos uns aos outros. Amor ativo, que a gente faz, né? Tranquilo, é só ligar a televisão, ler o jornal, ver a paz, é uma beleza, né? É um ideal a atingir. Cada um que toma consciência de que tem que ser um pacificador, não é ser pacífico, pacífico é o paradão. Às vezes é até por covardia que ele não faz nada. O pacificador age. Bem-aventurados os pacificadores, não são os pacíficos, não. É o pacificador, é o que chega para estimular a paz, a concórdia e a harmonia. Não é? A ideia de que somos todos irmãos. A ideia da fraternidade universal. Aí a gente começa a colocar rótulo. Irmãos, vocês estão aqui. Mas lá fora tem uma mulher com aquele pano na cabeça, que, aliás, nesse inverno eu acho até muito útil, né? Os muçulmanos já descobriram isso. Aí a gente olha esquisito porque é muçulmano. A outra, mas é judeu. Aí a gente começa a excluir. Nós somos ótimos em excluir, né? Jesus não excluiu ninguém, a adúltera, pecador, doente, fosse quem fosse, ele acolheu, ele incluiu, né? E nós, né, conseguimos excluir com uma facilidade extraordinária. Então, o cristianismo nos trouxe a ideia de fraternidade, ideia de igualdade,
reis ou escravos, todos filhos de Deus. E a situação da terra em que nós estamos, ou de reis ou de escravos, tem raízes em reencarnações anteriores. Ninguém veio para pagar, nós viemos para aprender. E, às vezes, você tem que sentir na carne o que você fez o outro sofrer, em outras reencarnações até, para que consiga dimensionar, né, como é que a gente pode causar sofrimento no outro. Então, é uma escola exigente. As provas para passar de ano são provas assim muito difíceis, mas a gente consegue. A gente consegue e há vários exemplos daqueles que conseguiram. O cristianismo deu como fruto a ideia do perdão. Difícil. Perdoar de dentro do coração é um exercício. Nada é, nenhuma virtude é impossível de ser alcançada. Vício é facílimo, né? Dizem os espíritos que é mais fácil vencer um vício do que adquirir uma virtude. Porque você tem que vencer o seu ranço de reencarnações complicadas anteriores e não perder a oportunidade nessa. Então, perdoar. Perdoar não é esquecer, esquecer é amnésia, mas é assim também. O grande segredo se chama deixa para lá. Deixa para lá, sabe? Eu tinha um costureiro que ele é bastante mordaz, mas ele dizia isso até com muita graça: quem não gosta de mim não me merece. Aí, em frente. Será que não é? Sabe? Vai ficar insistindo. Ali, não gosta, reza por ele, deseja o bem, vai em frente. Sabe? Não vamos nos fixar. Não, às vezes, um acidente de percurso, aquilo já vira uma tempestade em copo d'água. Gente, olha, é uma das bênçãos da velhice. Tanta coisa eu já deixo para lá, não estou nem aí, entendeu? O berço está longe para caramba, o que está me esperando está perto. Eu ainda vou ficar... deixa para lá. Agora... Um dia eu me corrijo, vou me tornar uma pessoa mais séria. Por enquanto, só na outra encarnação. Nessa não adianta, eu dei aula para adolescente e eu esqueço que estou falando para pessoas maduras, principalmente espiritualmente, muito mais do que eu. Aí, o espiritismo é uma boa árvore? Quais foram os frutos que o espiritismo deu? Primeiro fruto, consolo, né? Consolo por saber que ninguém é condenado eternamente. Consolo por saber que vamos reencontrar os nossos queridos que partiram antes de nós. Consolo por saber que existe a morte física, mas o espírito é imortal. Consolo que veio de uma frase de Jesus: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Eu sou o bom pastor. Gente, existe maior consolo do que saber que nós fazemos parte do rebanho de Jesus, que Jesus tem como seus auxiliares uma irmã Maria Angélica, um Eurípides de Barçanufo, né? Até tão perto de nós, o Chico Xavier. Então, nós temos exemplos, temos esse grande consolo de saber que é possível, sim. Consolo através das oportunidades de tantas reencarnações quanto forem necessárias, né? O Espiritismo valorizou a caridade como princípio básico. Fora da caridade não há salvação. Se você não tiver amor ativo através da caridade, quando chegar do outro lado, a sua consciência vai pesar, vai dar uma enxaqueca espiritual que você nem imagina. Bom, afastou as superstições, né? Tanto medo, tanta besteira, tanta superstição. A luz é clara, não tem que inventar desvios, né, para achar que vai pegar um atalho, vai chegar mais perto. Não, é fácil, sem superstição, sem bobagens que por tantas reencarnações a gente repetia, né? E, basicamente, apoiou a fé na razão.
Isso é um diferencial extraordinário. Deus nos deu um cérebro. Alguns usam mais, outros usam menos, mas todo mundo tem, né? E a fé que se baseia na lógica, no entendimento, na razão, é muito mais sólida do que a fé baseada no medo e na superstição. Então, aquele ateu intelectual, que eu falei, né, o ateu graças a Deus, ele continua sendo a Deus, e Kardec fala isso no Livro dos Médiuns, né, que muitos materialistas se tornam materialistas porque não conseguem deglutir o Deus das religiões tradicionais, o Deus que é vaidoso, que precisa de templos maravilhosos para ser adorado, né, o Deus que pune, porque ainda não conheceram a doutrina espírita. Kardec era um intelectual cético, e isso é que valoriza muito o seu trabalho, porque ele foi ver para crer, foi constatar, e descobriu, gente, a beleza e a verdade da vida espiritual. Então, aceitou a missão e baseou a nossa fé na fé raciocinada. O cristianismo, como uma árvore frondosa que ele realmente pode abrigar na sua sombra uma grande parte da população do mundo e espalhar seus frutos. Mas, como toda árvore, o cristianismo também apresenta vários galhos, né? Essa tendência de dividir, de excluir. Então, o cristianismo, que era uma coisa única, se dividiu em catolicismo romano, catolicismo ortodoxo, protestantismo, que tem diversos ramos, várias divisões. Então, na realidade, são interpretações que dividem. E nós temos como obrigação de cristãos espíritas evitar essas divisões que corroem como se fossem cupins, parasitas, né, afetando a árvore cristã, e fincar as raízes dessa árvore na fé sólida, porque a árvore do cristianismo foi plantada por Jesus para dar frutos doces de esperança e de fé. Nesse capítulo, o espírito Simeão termina com uma mensagem e eu gostaria de terminar. Mas, antes disso, só quero lembrar dos grandes jardineiros da árvore do cristianismo, dois franciscos. No século XIII, o cristianismo estava ameaçado pela ganância, pelo poder da igreja institucionalizada, que só pensava em poder, riqueza, e surge um Francisco na cidade de Assis, na Itália. E resgata toda a origem de amor, de beleza, de perdão, de caridade da árvore do cristianismo, Francisco de Assis. E, para a gente não ir muito longe e achar que é impossível, no Brasil, em Minas Gerais, um outro Francisco, Cândido Xavier. É um exemplo de que podemos, de que a árvore do cristianismo está plantada no Brasil, dando frutos. Vamos ajudar a adubar essa árvore maravilhosa que foi plantada no nosso país por Jesus, coração do mundo, pátria do Evangelho. Sejamos bons jardineiros dessa árvore, vamos cuidar delas. E, terminando com a mensagem de Simeão, que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore da vida vos ofereça abundantemente seus frutos. Crede e orai. Simeão Bordeaux, 1863. Muita paz a todos nós.